Deuteronômio 29 diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos porque o Senhor fala conosco através dela. Em nome de Jesus. Já fizeram as suas resoluções de ano novo? Eu mesmo nunca fui muito de fazer resolução de ano novo, sabe? Eu penso em umas coisas que eu tenho que mudar, assim, tenho uma ideia mais ou menos e vou pro ano novo já assim, vou tentar melhorar aqui e ali. Mas eu nunca fui muito de escrever, eu sempre achei curioso quem tem esse hábito de escrever no papel, né? Colocar, sei lá, no post-it lá e colocar na geladeira, alguma coisa assim. E fazer, essa é minha resolução de ano novo, né? E se comprometer com aquilo ano novo. Eu sempre achei curioso. E eu pesquisei algumas resoluções comuns na internet. A mais famosa de todas, todo mundo sabe, né? Perder peso. Perder peso, tirar uma foto todo dia, fazer um vídeo de 1 segundo todo dia e no final do ano, né? Fazer um vídeo com o ano inteiro. Ser mais econômico. Beber o café enquanto ainda está quente. Ler mais. Ver menos TV. Se apaixonar. Ser mais feliz. Aprender a fazer estrelinha. Parar de fazer fofoca. Se atrasar menos. E o mais interessante de algumas dessas resoluções é como elas demonstram o quanto a gente queria estar no controle. Por exemplo, decidir se apaixonar e se casar. Que coisa, né? A pessoa acha que isso não depende da gente. Se dependesse da gente, praticamente não teria solteiro no mundo, né? Mas as pessoas não só fazem esse tipo de resolução, mas elas também se culpam por não conseguir cumprir esse tipo de resolução que não depende delas. Mas existem coisas que nos pertencem e existem coisas que pertencem a Deus. É o que Moisés disse para o povo lá em Deuteronômio 29. Por que Moisés disse isso para o povo? Qual que é o contexto? O povo de Israel tinha passado 40 anos peregrinando pelo deserto em direção à terra prometida e agora o povo estava prestes a entrar na terra. O líder já era um Moisés idoso, já estava prestes a morrer e algum tempo depois, logo alguns dias depois, Josué o sucederia. E naquele momento de transição, Moisés faz alguns discursos para o povo, são as últimas palavras de Moisés. E Deuteronômio é o livro dos últimos discursos de Moisés. E Deuteronômio 29 está bem no meio de um desses discursos, que começa lá no capítulo 29. No capítulo 29 começa com uma revisão da história de Israel. Porque Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, né? E, portanto, ele deve ser lido tendo em vista esses 5 livros inteiros da série, né? Começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E a história do Pentateuco é a história da criação do povo de Deus, que começa com Adão e Eva. Primeiro, o Senhor criou Adão e Eva para que fossem o seu povo. Deus os criou, Deus estabeleceu com eles uma aliança de relacionamento, de obediência, mas Adão e Eva quebraram essa aliança e foram expulsos do paraíso. E aí, em busca de autonomia, a humanidade se submeteu a Satanás como seu senhor e abandonou o bom senhor da aliança. Mas Deus prometeu para eles que essa não era a palavra final. No fim, a humanidade teria vitória sobre o diabo, sobre Satanás, através da descendência da mulher. E a gente sabe hoje que a descendência da mulher era Jesus Cristo, que já veio e já obteve vitória sobre Satanás, já obteve vitória para a humanidade. Mas muitos anos depois de Adão e Eva, Deus escolhe um de nós, Abraão. E Abraão era um pecador, idólatra, não merecia nada diante de Deus, mas o Senhor o separou para si. O Senhor fez uma aliança com ele, fez uma aliança com os seus filhos também. E o Senhor disse assim: você, Abraão, será um povo numeroso, você será uma bênção para todas as nações e terá uma terra, né? Viverá no paraíso, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E o Senhor confirmou a aliança dele com Abraão dia após dia. Abraão tem filho, Isaac. Deus confirma a aliança dele com Isaac. Isaac tem seu filho, Jacó. E Deus confirma a sua aliança com Jacó.
E Jacó tem uma vida um tanto conturbada, né? Jacó é um personagem complicado. Deus trabalha na vida dele, transforma Jacó com o tempo. E para representar essa transformação, ele muda o nome de Jacó. Jacó agora passa a se chamar Israel. Israel teve 12 filhos. Enquanto a família de Israel crescia, houve uma grande fome na terra que ele habitava e o único lugar que tinha comida era o Egito. Então, a família de Israel foi inteira para o Egito, família de 12, né, e seus filhos. E se estabeleceram ali. Acabaram ficando ali por 400 anos. Mas o Egito não era a terra prometida, né? Pelo contrário. Eventualmente, os faraós começaram a oprimir o povo arduamente e o Senhor ouviu esse clamor do povo que estava sofrendo. E aí o Senhor decidiu que já era tempo de levá-los de volta para a terra prometida. O Senhor resolve libertá-los, mas o faraó não quer deixar os seus prisioneiros irem. E Deus levanta Moisés e através de Moisés o Senhor humilha o Egito, humilha o faraó, humilha os ídolos do Egito. E aí o povo sai do Egito em direção à terra prometida numa caminhada de 40 anos. 40 anos de muita dificuldade. O povo foi infiel diversas vezes. Ele acabou sofrendo muito por causa disso, mas o Senhor permaneceu fiel. Em cada passo da jornada, o Senhor permaneceu fiel. No capítulo 29 mesmo, versículo 5, Moisés fala o seguinte: 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou do vosso pé a sandália. Deus os sustentou. Deus também os entregou uma lei. E aí o que os israelitas tinham que fazer não era um mistério. Os israelitas tinham que seguir a lei que o Senhor tinha dado para eles. E Deus cuidaria do resto. E agora a prova da fidelidade de Deus estava bem ali na frente deles, né? Na cara deles. Eles estavam na portinha do paraíso. A promessa feita para Abraão lá atrás estava para ser cumprida agora. Depois de séculos, a hora tinha chegado e por séculos Israel tinha sido infiel, mas o Senhor tinha sido fiel. O paraíso estava ali logo à frente deles. Mas não parecia fácil entrar lá. Um mundo de incerteza se apresentava à frente deles. A terra prometida era dominada por nações mais fortes do que eles. O líder deles agora morreria. Eles teriam que lidar com uma nova liderança, uma nova etapa de vida, com novos desafios. E diante disso, Moisés diz para eles: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deuteronômio 29, 29. Moisés estava dizendo para eles: as suas escrituras são suficientes. O livro da lei é suficiente. Aquilo que está revelado é suficiente para vocês. Sim, é verdade que é uma nova etapa, é verdade que são novos desafios, é verdade que é uma nova liderança, mas vocês têm nas suas mãos o suficiente para encarar qualquer novidade. As escrituras são suficientes. E, em primeiro lugar, elas são suficientes para nos guiar. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Nós não precisamos conhecer todos os aspectos da realidade. A gente só precisa conhecer aquilo que o Senhor nos deu. Ou seja, a sua vontade que foi revelada para nós. Aquilo que Deus deseja que conheçamos já está revelado. Aquilo que está encoberto não é necessário para nós. Aquilo que está encoberto não nos pertence. O crente está completamente habilitado a levar uma vida santa, uma vida alegre, adoradora, só com aquilo que já está revelado. E por isso a gente pode dizer que a Escritura é suficiente para nos guiar. Existe a vontade revelada de Deus e existe a vontade secreta de Deus. É claro que Deus só tem uma vontade, mas a vontade dele é tão grande, tão maravilhosa, que a gente divide em partes para entender ela direitinho, né? A vontade revelada é a lei de Deus. A vontade secreta são as decisões que Deus toma, mas que estão em oculto, né? A gente não conhece. A gente não sabe as decisões que Deus tomou para nós. Por exemplo, você não sabe o seu futuro. Eu conversava alguns dias atrás com a minha família sobre como os últimos 2 anos foram tão surpreendentes para a gente.
Eu morava na casa dos meus pais há 2 anos, solteiro, em outra igreja, trabalhando em outro local. E nos últimos 2 anos aconteceram coisas horríveis, mas aconteceram coisas boas também. E de 2 anos para cá tudo mudou para mim, né? Eu não conseguiria imaginar que a gente estaria aqui, né? Eu e Thaís juntos, casados, nessa igreja, eu trabalhando de casa. A gente não tem ideia do que o Senhor tem preparado para nós, né? O futuro está nas coisas encobertas de Deus. De acordo com Deuteronômio 29:29, apenas a vontade revelada pertence a nós. Então não fique perscrutando, né, as coisas secretas de Deus. O nosso catecismo maior diz que Deus proíbe a pesquisa audaciosa e curiosa dos segredos de Deus. E aqui a gente pode falar do futuro, mas a gente também pode falar de teologia, de filosofia e de todas essas questões da vida, né, que se colocam para a gente, mas que as respostas estão além do nosso alcance. Abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O que dizer da famosa pergunta, qual que é a vontade de Deus para mim? O que Deus quer para mim, afinal? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O versículo 1 até o 3 diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Você já sabe a vontade de Deus para você. Sim, é verdade que a gente está entrando num novo ano, numa nova etapa. Sim, o futuro pode parecer assustador às vezes, mas aconteça o que acontecer, você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que tentar reagir a cada situação nova que se apresente de uma forma santa, de uma forma que glorifique ao Senhor. O resto é Deus quem cuida. Ok, mas e quando a gente fica entre duas situações que podem igualmente glorificar a Deus, né? Sim, isso acontece, né? Qual emprego assumir, qual que é a resolução de ano novo que eu vou escolher, ou com quem casar, quando ter filho, viajar ou não viajar, e todas essas coisas, na verdade, se sua motivação for pura, todas elas são legítimas. Em qualquer uma das opções, você está dentro da vontade de Deus, se você quiser e tiver a motivação de glorificar a Deus em cada uma delas. Escolhe uma e vai, né? Só o tempo pode dizer para a gente qual que era a vontade secreta de Deus. Qual que era a vontade de Deus para cada um de nós, que nós não conhecíamos, quais eram as decisões que Deus tinha tomado acerca do nosso futuro. Mas as Escrituras são suficientes para nos guiar, para que nós tomemos nossas decisões e para que nós tentemos viver de uma vida santa, né? De acordo com a vontade revelada de Deus. Alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação a ser feita no primeiro ponto? Em segundo lugar, as Escrituras são suficientes para nos responsabilizar. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, o que está revelado tem autoridade suficiente para nos responsabilizar, tanto a nós quanto aos nossos filhos. No versículo 9 do capítulo 29, Moisés diz assim para o povo de Israel que estava ali ouvindo: Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. No versículo 14: Não é somente convosco que faço essa aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco.
a lei obriga tanto os pais quanto os filhos. Deus estabeleceu um relacionamento pactual com as famílias da aliança, tanto com os pais quanto com os filhos. Todos os membros da família têm a responsabilidade de obedecer à lei. Se nós não formos fiéis à aliança que Deus fez conosco, então consequências virão sim. Moisés disse para os israelitas: vocês viram como os ídolos do Egito foram humilhados? Vocês viram como Faraó foi humilhado? Se vocês voltarem para ídolos inúteis depois dessa obra de libertação que o Senhor fez nas suas vidas, vocês sofrerão maldições. Olha o versículo 19. Capítulo 29 mesmo, versículo 19. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Ninguém comprometido com o pecado pode se tranquilizar. É verdade que o futuro não pertence a nós, mas é verdade também que a lei é a nossa responsabilidade. Se você não estiver sendo fiel a Jesus, com fé em Jesus, o Senhor da aliança, não fique em paz quanto ao seu futuro. Uma das lutas de Lutero foi para que os infiéis não permanecessem na ilusão da paz. E na época da Reforma Protestante, padres e bispos e até o Papa estavam envolvidos com a venda de indulgências. Um dos vendedores mais famosos da época, mais efetivos, era Johann Tetzel. E esse frade andou pela terra de Lutero, vendendo indulgências, convencendo as pessoas de que se elas comprassem as indulgências, aqueles pedaços de papel, aqueles comprovantes, elas seriam perdoadas dos seus pecados. Aí conta-se que um homem perguntou para Tetzel se era possível que ele comprasse o perdão de um pecado que ele não cometeu ainda. Será que era possível ele já comprar o perdão para o pecado que ele vai cometer amanhã? E aí Tetzel falou imediatamente, né? Sim, desde que você pague agora. Né? Você pagar agora, você tem o perdão do pecado de amanhã. Aí o homem comprou o perdão dele do pecado de amanhã. E amanhã Tetzel andava pela rua, né, viajando, e esse homem assaltou Tetzel, espancou Tetzel e pegou o dinheiro de volta. E quando o duque da cidade ficou sabendo, ele ficou furioso, mas ele não tinha muito o que fazer, porque ele estava ali com a indulgência dele, com o perdão do pecado dele, e esse homem acabou indo livre, que afinal era o prometido. Os irmãos que congregavam na igreja de Lutero começaram a aparecer para Lutero nos confessionários, naqueles momentos de confessar o perdão, confessar o pecado deles. Começaram a falar para ele que não preciso de disciplina, eu não preciso de ficar confessando, já tenho perdão, Lutero. Para de querer passar a penitência pesada para mim aí, porque eu já cumpri com o que eu tinha que cumprir, eu já paguei o meu perdão. E aí Lutero ficou extremamente preocupado com a alma dessas pessoas. E aí Lutero escreveu o seguinte: fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. Que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. Devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, da morte e do inferno. E assim, a que confiem que entrarão no céu, antes através de muitas tribulações, do que pela segurança da paz. Você tem se apegado a algum pecado? Você tem vivido em paz uma vida de perversidade? Você tem tido paz com seus pecados? Você tem vivido entre nós descrente no Senhor Jesus? Seguro porque está vindo na igreja? É verdade que a nossa administração da aliança é diferente, mas os filhos da aliança continuam responsáveis entre nós. O filho da aliança e aqueles que nasceram em famílias crentes, vocês receberam o grande privilégio de nascer numa família cristã. E por causa dos seus pais, Deus tem uma aliança com vocês. Deus estabeleceu um relacionamento pactual desde o ventre da sua mãe. Deus selou a aliança dele com você no seu batismo. Desde que você era um bebezinho, você está absolutamente obrigado pelo pacto que o Senhor fez com seus pais e com você. Crentes que se recusam a professar a sua fé diante dos homens estão quebrando a sua aliança diante de Deus.
não faz nem sentido chamar essas pessoas de crentes, porque crentes que se recusam a receber o selo da aliança, o batismo, porque tem gente que se converte e não quer se batizar. Essas pessoas não devem ter paz. Se você se recusa a ser contado entre os filhos de Deus, se você se recusa a ser unificado ao corpo de Cristo por meio do batismo, como é que você espera ser salvo? Ou se você se recusa a confessar a Cristo diante dos homens, como é que você espera que Cristo te confesse diante dos anjos de Deus? Se você vive uma vida tranquila na idolatria, no adultério, na pornografia, no ódio contra seus irmãos, você não deve ter paz. Aqueles que vivem seguros nos seus pecados têm que ser retirados da sua ilusão de segurança. Consequências vão vir, sim. E podem vir aqui nessa vida, ou podem vir só na vida eterna. Mas elas certamente virão. As Escrituras são suficientes para nos guiar, para nos responsabilizar. Elas também são suficientes para nos sossegar. No versículo 29 também, as coisas reveladas nos pertencem. Você já parou para estudar, olhar as coisas reveladas? Você já sentou para estudar aquilo que foi revelado acerca do futuro? Eu já te adianto, assim, é o suficiente para tranquilizar o seu coração, sossegar o coração daqueles que creem em Jesus Cristo. Isso porque mesmo que você esteja infiel agora, mesmo que você esteja nesse momento se convertendo de estar antes em paz com seus pecados, sempre que você se converter, sempre que você se confessar, Deus vai o receber com braços abertos, né? Com a paz que excede todo o entendimento. Moisés continua o discurso dele lá no capítulo 30, agora, capítulo 30, no versículo 1. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti. O nosso Deus é fiel e compassível. As coisas reveladas são nossa responsabilidade, mas nós falharemos com nossa responsabilidade. E por isso Deus também colocou sobre nossa responsabilidade a responsabilidade de confessarmos as nossas falhas. Sempre que nós confessarmos sinceramente os nossos pecados, o Senhor se compadecerá de nós. Sabe de uma coisa? O Senhor não permite que os seus eleitos escapem das suas mãos. Ele está presente, Ele está exortando os seus santos, levando-os a perseverar e sempre a se converter do mau caminho que eles estavam. Os israelitas encarariam um monte de adversidade, nós sabemos que quase sempre de forma falha, eles falharam muito. Mas a promessa de Deus para Abraão não falharia. Seja lá o que eles fossem encarar durante essa conquista da terra prometida, eles podiam sossegar o coração deles, porque Deus estava com eles. Portanto, eles conquistariam a terra prometida. Ou melhor, Deus conquistaria a terra prometida para eles. É verdade que, assim como Adão e Eva, depois que eles estavam habitando no paraíso, eles quebraram a aliança e foram expulsos da presença de Deus, foram expulsos da terra que mana leite e mel. Nós, os descendentes da aliança, não vivemos em Jerusalém, né? Mas a promessa de Deus, desde Abraão, ela não vai falhar. Porque o filho de Eva, filho de Abraão, filho de Davi, o Messias, Jesus Cristo, ele veio, ele cumpriu a aliança perfeitamente. Ele foi expulso da presença de Deus no nosso lugar. Ele morreu, ele foi sepultado, ele foi ressuscitado no terceiro dia. Ele conquistou a terra prometida para nós e ele nos aguarda hoje no paraíso. E cada um de nós vai receber essa promessa de que nós habitaremos no paraíso junto com ele. Ele nos está esperando lá. A promessa de Deus para Abraão não vai falhar. Algumas coisas pertencem a nós, outras coisas a Deus. Uma sugestão para as pessoas que estão com o coração apertado quanto ao futuro é
fazer uma listinha. De um lado, coloca tudo que é a sua responsabilidade, tudo que é a sua responsabilidade, e do outro lado, tudo que é preocupação. Responsabilidade é o que depende de você. E preocupação é o que não depende de você. Se você começar a ser sincero quanto a isso, você vai ver o tantinho de coisa que depende de você. E o tantão de coisa que depende de Deus. E isso é muito bom porque o Senhor é muito mais competente que a gente. O nosso futuro pertence a Ele. O que não depende de você, não pertence a você. É só preocupação paralisante. A pessoa ansiosa fica tanto tempo pensando nas preocupações que ele mal consegue lidar com as responsabilidades. Quando você fizer isso, quando você ficar aflito, faça essa pergunta muito simples. Isso pertence a mim ou isso pertence a Deus? A você, irmão, só pertence o glorificar a Deus em cada situação. O resto é de Deus. O resto é Ele que vai trazer para a gente. Deixa as coisas encobertas para Deus. O futuro pertence ao Senhor. O que está revelado é suficiente para nos sossegar, porque o Senhor é muito mais competente que a gente para lidar com o futuro, lidar com o nosso futuro. Eu não sei como é que você está olhando para o ano novo, né? Pode ser com medo, com ansiedade, com otimismo, com alegria. Pode ser que as suas resoluções de ano novo não tenham nada a ver com santidade. De qualquer jeito, eu espero que você tenha sido convencido de que as Escrituras são suficientes para te guiar, te responsabilizar, mas também para te sossegar. Faça os seus planos de acordo com as Escrituras e deixe o resto para Deus. O nosso foco é reagir de forma santa, de forma fiel, a cada desafio que a nova etapa vai trazer para a gente. Adicione nas suas resoluções um propósito de santidade com Deus, de restauração de relacionamentos, de perdão dos seus irmãos, de propósitos devocionais, de planos de leitura bíblica, de devocionais diárias. Se a gente permanecer fiel à aliança, se nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se colocarmos nossa esperança totalmente em Cristo, então o futuro não pode nos assustar. Seja o que vier, irmãos, Deus está conosco, Deus está caminhando conosco. Ele garante o nosso futuro. Jesus Cristo já venceu o mundo. Que nós possamos dizer junto com o salmista e como a música que a gente cantou agora há pouco: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é fortaleza da minha vida. A quem temerei? Em 2022, o Senhor seja a nossa luz, nossa salvação e a nossa fortaleza. Alguma colocação antes de encerrarmos? Vamos orar? Senhor, queremos colocar-nos diante de Ti e entregar novamente nossa vida para Ti, sabendo que ela já pertencia a Ti, sabendo que o Senhor tem sido fiel até agora, tem nos guiado até aqui, tem cuidado de nós em cada passo. Em cada passo dessa jornada, o Senhor tem sido fiel, mesmo que nós tenhamos sido infiéis em diversos momentos. O Senhor nos perdoa, o Senhor aceita o nosso arrependimento. Te agradecemos por tudo isso. Te pedimos que o Senhor tranquilize o nosso coração, que o Senhor nos faça crer nessas verdades, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um futuro preparado e escrito para nós, e que o Senhor é responsável pela nossa vida. Que a gente consiga se entregar completamente a Ti, Senhor, e que o Senhor tire do nosso coração toda ansiedade, todo medo, e o Senhor coloque no nosso coração um propósito de Te glorificar acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.